Primeira questão. As redes sociais têm divulgado as músicas de fácil memorização e conforto pela cultura de massa. A respeito do tema de regressão da audição da indústria cultural e da relação entre a arte e a sociedade em Adorno, assinala a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, que fala a impossibilidade de uma audição concentrada, de uma concentração atenta relaciona-se ao fato de que a música tornou-se um produto de consumo e cobrindo seu poder crítico. A segunda questão fala, Mitchell Foucault, em Vigiar e Punir, apresenta duas imagens de disciplina, a disciplina bloco e a disciplina mecanismo. Para mostrar como esses dois modelos se desenvolveram, o autor destaca dois casos, o medieval da peste e o moderno do patótico. Assinale, portanto, a alternativa incorreta. Filosofia, terceira questão. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade de pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo. Não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, a ética kantiana é a ética do dever, da autocoerção, da razão e concilia o dever e liberdade. O pensamento do dever derruba a arrogância e o amor próprio, e tido como o princípio supremo de toda a moralidade. Ou seja, os fatos citados no texto iriam contrariar totalmente a ética, porque essa ética leva muito em consideração a moral, a coerção de sempre ser honesto. Então, a letra correta é a letra E, que opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Já desde os tempos mais antigos da filosofia, os estudiosos da razão pura conceberam, além dos seres sensíveis ou fenômenos que constituem o mundo dos sentidos, seres inteligíveis particulares, que constituíam um mundo inteligível e, visto que confundiam, o que era de desculpar uma época ainda inculta, fenômeno e aparência. Atribuíram realidade unicamente aos seres inteligíveis. De fato, se, como convém, considerarmos os objetos dos sentidos como simples fenômenos, admitimos assim que lhes está subjacente uma coisa em si, embora não saibamos como ela é constituída em si mesma, mas apenas conhecemos o seu fenômeno, isto é, a maneira como os nossos sentidos são afetados por esse algo desconhecido. Sobre a teoria de conhecimento kantiana, conforme o texto acima, seguem as seguintes afirmativas. Bom, são 5 afirmativas e dessas 5, apenas estão corretas as alternativas 2, 5 e 4. A afirmativa 1 está incorreta porque, uma vez que as teorias filosóficas são inúmeras e diversificadas, muitos filósofos se divergiram, fazendo com que a concepção dos diversos temas fosse evoluindo e agregando possibilidades. E a afirmativa 3 está incorreta. Kant afirmava que não podemos conhecer mais do que os fenômenos, porque a base destes escapa à nossa experiência, não pela falta de realidade de nós mesmos. Então, a alternativa correta é a letra B, que é 2, 4 e 5. Meu nome é Letícia Mello e eu fiquei responsável por responder a quinta e a sexta questão. Quinta questão. Por que as leis de natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que a condição humana do homem é de guerra de todos contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno. A alternativa correta é a letra B. De acordo com ele, sem esse poder do Estado, sem uma forma de nos cobrar o cumprimento disso,
seria incapaz que nós estivéssemos nesse estado de paz, porque o nosso instinto natural é de guerra e de cada um por si. Considerando-se as primeiras linhas de meditações sobre a filosofia primeira de René Descartes, há já algum tempo dei-me conta de que desde os meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras e de que aquilo que depois que eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso tentar seriamente uma vez em minha vida desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença e começar tudo novamente desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Agora, pois meu espírito está livre de todas as preocupações e que obtive um repouso seguro numa solidão tranquila, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade a destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências. Então, a filosofia era tida como muito incerta e ele... Questão 7. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações irregulares, as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. A partir da leitura do texto acima, de acordo com o pensamento político do autor, assinala a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado da natureza. Questão 8. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continue, no entanto, de um bom grado menores durante toda a vida. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a alternativa correta é a letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Porque, com base nas ideias de Kant, podemos compreender que a razão é a grande responsável por trazer esclarecimento dos fatos para os homens. Nesta direção, ele apresentou os seguintes aspectos. A minoridade é quando o homem se baseia pela opinião de outros homens. Ele vai pela opinião coletiva. E a maioridade é quando o homem consegue formular suas próprias conclusões, produzir um pensamento a respeito de um fato. Questão 9. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, com uma expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e o impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a natureza como uma forma de saber que almejam libertar o homem da intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, letra C, ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Descartes era mais racionalista, sugere o método dedutivo e o conhecimento que se encontra na razão. Já Bacon seguia a linha empirista,
no qual o conhecimento é construído pela experiência sensorial. Mesmo com os pensamentos diferentes, os dois contribuíram para os caminhos novos da ciência. Questão 10. Nasce aqui uma questão. Se vale mais ser amado do que temido ou mais temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Nicolau Maquiavel. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Letra C também. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Porque, de acordo com Nicolau Maquiavel, ele afirma considerando que os homens, de um modo geral, são fingidos, ingratos, dissimulados, volúveis, covardes e ávidos de lucro, sendo assim guiados por interesses. Ele fala isso ao decorrer do texto. O escritor acreditava que, essencialmente, a natureza do homem é má. Acreditava também que os indivíduos conseguiam ganhar partindo do menor esforço. Foi isso.